algo assustador que me assusta. E o que é? Questionamento. Nós, os humanos, nós temos algumas travas na nossa vida, travas mental. E essas travas, elas existem colocadas por um sistema, por pseudo grupos, sistema interessados nisso, para não me deixar pensar, não me deixar questionar. E quando nós entendemos, quando nós passamos a compreender que quando questionamos a nós próprios, questionamos aquilo que nos foi apresentado, a nossa mente ela começa a se expandir e ela chega numa proporção maravilhosa no crescimento. Olha, há tanta coisa entre os céus e a terra que nós desconhecemos. E o problema é que não querem que nós conheçamos e nós próprios não queremos, porque temos medo de aprender. Temos medo de crescer e chegarmos a uma estatura de crescimento. Devido a isso, não questionamos o sistema, não questionamos os líderes, não questionamos o sistema religioso. Simplesmente nós vamos degustando, engolindo. E quando nós pensamos, nós achamos que temos conhecimento, que temos a certeza de alguns fatos, nos aprisionamos. A nossa mente se aprisiona quando nós passamos a ter certeza de algo. Por quê? Não abrimos a nossa mente para avançarmos, porque a certeza que nós julgamos ter fechou as portas para um crescimento muito maior. Olha, o princípio da sabedoria é nós sabermos que não sabemos absolutamente nada. Porque quando nós temos esta certeza que não conhecemos nada, não sabemos nada, nós nos abrimos para o crescimento, para a expansão da nossa mente. E a mente humana, ela é ilimitada. Assim como o universo é a nossa mente. O universo está em plena expansão, em pleno crescimento. E assim é a nossa mente. Só que, infelizmente, ela se atrofiou de geração em geração. E hoje, a humanidade, ela está com a mente atrofiada. Ela está com a mente bloqueada. E estes bloqueios partem de nós. Nós não queremos que haja esse desbloqueio na nossa mente. Por quê? Porque não questionamos. Não questionamos absolutamente nada, mas nós recebemos de alguém e passamos a ter aquilo como
uma verdade absoluta na nossa vida. E falei agora há pouco que quando nós temos a certeza, uma verdade como absoluta, nos fechamos. Não existe uma verdade absoluta. É um crescimento. Algumas coisas que eu acreditei durante muitos anos da minha vida. 35 anos. Vivi dentro de um sistema religioso, crenças, e eu não questionava, mas apenas recebia informações dos meus líderes, dos meus, daqueles que comandavam a minha mente, daqueles que tinham acesso à minha mente, e eles me passaram a informação que eu não podia questionar. Eu simplesmente precisava acreditar naquilo que eles me passavam. E 35 anos fiquei prisioneiro de um sistema religioso. A minha mente se atrofiou. E sempre tive medo de crescer. Tive medo de ler outros ensinos. Me fechei para o crescimento, mas recebi e me bloqueei quando me passaram que a Bíblia era o único livro que deveria ser estudado e que deveria ler livros que incentivassem os ensinamentos da Bíblia. E olha, aí daqueles que lerem outros livros, estudarem outras religiões, porque estes sofrerão a condenação. Né? E baseado nisso, não lia outros livros que contradiziam a Bíblia, questionavam a Bíblia. Pensadores que questionavam os ensinamentos bíblicos. Eu simplesmente não os ouvia. Aprendi, colocaram na minha mente e eu recebi por medo, porque hoje as pessoas não questionam por medo. Medo de serem julgados, condenados, medos da sociedade, medos do grupo, medos do governo, medos de Deus, e não questionam absolutamente nada. Tenho falado em algumas lives que nós estamos vivendo uma nova era, um novo tempo. E é o tempo do conhecimento. É o tempo da expansão da nossa mente, do nosso intelecto. Olha só, aqui dentro tem algo infinito. Né? E a importância do crescimento, a importância do conhecimento. Por isso, devemos ler mais. Olha, questionar mais. Leia, para que a tua mente ela se expanda. Olha, a gente aprende que aquilo que nos foi passado é uma verdade absoluta e que todo ensino contrário àquilo que aprendemos é maligno, é diabólico, nos faz mal. Olha, nos faz bem nós sairmos de dentro de uma caixinha e termos coragem de irmos para
o diferente, para o contraditório, isso é saudável para a nossa mente. Isso gera em nós uma mente aberta, olhos abertos. Porque, infelizmente, hoje, a humanidade, 95% da humanidade é cega e é surda. Cega e surda. Porque não querem ver além daquilo que os líderes passam. Não querem ouvir nada diferente daquilo que receberam, ou dos seus pais, ou dos seus líderes religiosos, os ungidos de Deus. A religião do Estado, a maior religião do planeta Terra, não questiona. Olha, quantos que vão me ver e me ouvir, que não se dão conta, assim como eu não me dei conta. Sempre fui cego e surdo. Porque quando você não pode ver além daquilo que te foi imposto, você é cego. Quando você não pode ouvir nada além daquilo que te foi imposto, você é surdo. Olha, eu dentro da religião evangélica, eu aprendi, me ensinaram, me cegaram, me ensurdeceram, que outros líderes religiosos, como o Buda, como os líderes religiosos na Índia, não me foge o nome agora, Allan Kardec, Chico Xavier, foi-me passado que estes eram demônios travestidos de seres humanos, que eram enganadores, que eram mentirosos. E eu nunca chegava nem perto de um livro que não fosse a Bíblia, que contradizia a Bíblia. Eu nunca chegava perto de Allan Kardec, de Chico Xavier, dos seus ensinos, das suas doutrinas, porque na minha mente aquilo era satânico e diabólico. Veja bem, eu era cego e surdo e não sabia. Achava que eu era o conhecedor da verdade, que eu tinha a verdade absoluta. Mas os nossos olhos, quando nós permitimos ouvir o contraditório, nós crescemos mentalmente. A nossa mente se expande com conhecimento. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou que nós devemos crescer no conhecimento, crescer na graça. Todos, Allan Kardec, Chico Xavier, Buda, foram líderes espirituais fantásticos que nos trouxeram conhecimentos maravilhosos, mas que, infelizmente, nunca os ouvimos, nunca lemos nada sobre eles. Apenas aprendemos lá dos nossos líderes religiosos que estes não poderiam ser ouvidos. Da mesma coisa, Maomé, né?
São líderes espirituais que nos trouxeram conhecimentos para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. Mas vamos nos bitolando, vamos nos enchendo de medo, né? O contraditório. Quem os nossos adversários do conhecimento são os nossos maiores professores. Com ele nós vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. Vamos ler. Vamos chegar ao pleno conhecimento. Não tenha certeza de absolutamente nada. Não tenha certeza. Tu sabe por quê? Porque quando se tem a certeza de algo, você se fecha, porque você acha que não precisa mais crescer em conhecimento, não precisa mais adquirir mais conhecimento, porque você chegou na verdade absoluta. Se permita aprender. Se permita a crescer. Nos preocupamos muito com os nossos exercícios físicos, e é muito bom. Estou fazendo academia. Mas nos esquecemos de fazer exercícios mentais. E este exercício mental é fantástico. Como fazer esse exercício? Lendo. Lendo. O YouTube, o Google, ferramentas de conhecimento vai nos tornar pessoas melhores aqui na Terra. Sabe quando nos tornamos pessoas melhores? Com o conhecimento, com o crescimento mental. Nós precisamos entrar num processo de limpeza mental. E este processo de limpeza vai acontecer com leitura, com personagens, com líderes de outros segmentos, não somente do nosso pensamento. Olha, nossa mente se abre e vai se abrir com o conhecimento. E o Mabiel está te ligando. Liga, Mabiel. Olha, assim, a minha esposa, Vilma, ela me abriu os olhos para isso. Eu era cego, bitolado, mas ela me abriu o entendimento e me levou a me ver não como o conhecedor de tudo, não como ter certeza de nada, mas me levou a questionar. E eu entendi isso. E hoje eu tenho uma certeza, que eu não tenho mais certeza nenhuma na minha vida. Hoje a única coisa que eu sei mesmo é que eu não sei absolutamente nada. Não sei nada mesmo. Mas estou num processo evolutivo mental, em busca da verdade.
Mas a minha verdade hoje, amanhã, não é mais. Você compreende isso? Nós temos que crescer em busca da verdade. E a verdade, nós vamos encontrá-la todos os dias. Vamos encontrá-la onde? Na história, nos livros, no YouTube, no Google. Nós iremos conhecer a verdade em partículas pequenas, mas nunca chegaremos à verdade absoluta. Olha, havia uma. Vem cá me falar sobre isso aí que me falou agora, que é muito interessante. Muito interessante mesmo. Algumas palavras que ela falou aqui agora. E sobre isso. Fica atento. Na verdade, não tem assim muito o que falar, né? Na verdade, é um despertamento, né, para o crescimento consciente, né, da nossa capacidade. Né? Muitas das vezes a gente já acha que sabe de tudo, ou a gente se acomoda achando que o que a gente já sabe é o suficiente, não é? E a gente deixa de exercer a total capacidade que temos. Bem sabemos que vivemos num mundo evolutivo, não é? O mundo, as coisas não param, né? Ela está sempre acontecendo. E nós, com a nossa pequenez, com o nosso tão pouco tempo de existência aqui na Terra, não conhecemos absolutamente nada, praticamente nada, praticamente nada. Se a gente for bem ver, a gente nasce de uma forma bem original, sabe assim? Olha, a gente nasce uma criança totalmente dependente de outras pessoas para cuidar de nós, não é? E assim foi no começo da nossa existência. A gente não tinha consciência de nada, mas a evolução foi nos trazendo conhecimento e a gente foi tendo sabedoria, Evoluindo. de saber como viver melhor, conhecendo as coisas, vendo a capacidade, não é verdade? A gente não morava em casas, não é? A gente não usava roupas, sequer a gente falava. Mas a evolução, não é? Hoje estamos aqui e devemos aproveitar o nosso momento para crescer. Não é só para o futuro, mas o passado também nos arremete para o futuro. E sabe o que é o passado e o futuro? É a questão do aprendizado, da expansão da mente. Não tem como você entender hoje se você não saber como que foi ontem, sabe? Isso é crescimento, é expansão. Entende? E aí, assim que eu digo, você não pode ouvir uma coisa só e ter aquilo como uma certeza, como uma verdade absoluta, como que se aquilo ali fosse ser aquilo eternamente, porque nada, entende? Nada é tipo assim, parado. Tudo se evolui e a gente não pode fechar a mente para as coisas, a gente tem que ter uma mente aberta, porque o mundo é assim, né? O universo ele está sempre em expansão, e isso é como a nossa mente. Se a gente fechar a nossa mente, nós vamos ficar habitolados, vamos nos apequenar ainda mais, apesar que quanto mais a gente entende, mais a gente vê que a gente é pequeno, mas isso faz todo o sentido da nossa vida. Eu estava falando pro Elton, olha só, que como é engraçado, né? O sentido, né, dessa vida não é ter dinheiro para comprar o que você quer. O maravilhoso dessa vida, o gostoso dessa vida é o conhecimento, a expansão da mente. Sabe assim, cada dia você conhecer e aprender uma coisa diferente da nossa própria existência.
né, da vida, dos cosmos, da espiritualidade. Isso é que traz todo o sentido para a nossa vida aqui na Terra. Não é o ter, não é o ter que todo mundo tem. Não é ter um carro, ter um sapato, porque isso é tão passageiro na nossa vida que daqui a pouco aquilo já não nos satisfaz. Mas o conhecimento, né? Adquirir conhecimento, isso vai nos preenchendo de uma forma tão maravilhosa que nos dá um prazer tão gostoso de, sabe, de estar aqui e de existir. Conhecer é muito gostoso. Hoje eu vejo isso como o propósito dessa vida, sabe? O crescimento, a expansão da mente. Esse é o verdadeiro sentido dessa vida evolutiva, né, aqui neste corpo. É isso. Só que assim, eu não, assim, não se apegue às minhas palavras, não se contente com o que eu digo, como se eu estivesse dizendo a verdade absoluta. Eu quero te dizer isso no sentido que abra a tua mente. Busca você o conhecimento. Esteja você com a sua mente aberta e expandindo ao conhecimento, porque, que nem o Otto falou, hoje eu estou dizendo uma coisa, amanhã isso para mim talvez já não seja mais verdade. Por quê? Porque eu já conheci outras coisas, sabe, que está acima, evoluiu acima disso que eu sei hoje, amanhã eu já posso saber outra coisa, entende? Que essa verdade minha hoje já não interessa mais, já passou, porque eu já evoluí, já aprendi de outra forma. Beleza, obrigado, Vilma. Olha só. Fantástico o crescimento que nós temos e não usamos. Nós, infelizmente, fomos doutrinados a não crescer, a não pensar. A pior desgraça da humanidade se chama religião. A religião, ela domina as pessoas. Ela bloqueia a mente. Porque você passa a pensar, a viver, a agir segundo a tua religião. Segundo os ensinamentos religiosos. Né? Olha, vamos ver um pouco a religião evangélica, a religião católica, a religião espírita. Cada uma dessas religiões, ela tem domínio sobre os seus liderados. Né? Se você é católico, você pensa como um católico. Dificilmente você vai se expandir para o conhecimento evangélico ou para o conhecimento espírita. Porque o conhecimento católico leva você a ter medo do espírita, a ter medo do evangélico, não tem acesso ao espiritismo, não tem acesso ao evangelho, porque o catolicismo é a doutrina correta, é o ensinamento correto. E eu te pergunto, você católico, você aprende? Você ouve os evangélicos? Ou você ouve os espíritas? Não. E a mesma forma o evangélico. O evangélico, a doutrina evangélica é a correta, que passaram isso. Você não questiona. Você não ousa sequer ir ouvir o espiritismo, ou o catolicismo, ou outras religiões. Então, o teu Deus é o Deus que a tua religião te apresenta. Você entendeu? Por exemplo, o Deus evangélico é um, o Deus católico é outro, o Deus espírita é outro. Cada religião tem o seu Deus e apresenta o seu Deus como o verdadeiro.
E se você o questionar, você vai ser condenado. Né? Olha, a Vilma vai falar um pouco sobre isso. Né? Olha só, como que as pessoas, como que as religiões apresentam Deus? As religiões apresentam Deus como o solucionador de todas as suas necessidades, te fazendo ser incapaz. Entende? Fala que você só precisa ter fé, não é? E esperar. Ou seja, fazendo com que você seja incapaz de tomar a direção na sua existência, não é? A religião faz você parar de pensar. A religião faz você parar de evoluir, porque ela apresenta uma solução. Você não pode nada se não for Deus. Só basta você ter fé que vai acontecer. Não é verdade. Não se torne um inútil. Não deixe que as pessoas impeçam a sua evolução. Você é capaz de tudo, mas depende da expansão da mente. E a religião vem fazer com que a gente não expanda o nosso conhecimento para que sejamos dependentes, entende, de tal situação. E como que você vai sair dela se você não consegue enxergar outra coisa? E como que você vai sair dela se você não vê em ti capacidade de realizar aquilo que você espera? Irmão, se você não conhecer as coisas, você não vai enxergar as coisas. Sabe? É que nem quando a gente não sabe ler. Você vê as letras, o que elas parecem para ti? Nada. Você não, é como que se você não enxergasse as letras, porque você não aprendeu, não evoluiu a sua mente para poder ler aquilo. E assim é, o mundo está aí cheio de oportunidades, não é? A gente vê pessoas que têm isso, têm aquilo, e a gente não se vê capaz de também ter aquilo. Por quê? Porque a gente não deixou a nossa mente evoluir, nós não fomos atrás de buscar aquilo que aquele também conseguiu. Entende? As coisas que a gente vive, não é? Às vezes ela tanto fecha a nossa mente, como ela expande a nossa mente. Eu quero te dizer que todos somos capazes de todas as coisas. Mas tem muita coisa na nossa vivência que quer fazer com que nós pensamos que não somos capazes. Mas Deus é capaz. Então, eu vou esperar e Deus vai fazer. Eu duvido que se você tivesse ficado na sua casa, se nunca tivesse ido numa escola, se ninguém nunca tivesse te ensinado, se você hoje saberia ler. Ah, Deus vai me ensinar, Deus vai me ensinar, Deus vai me ensinar. Mas você tem capacidade para isso. A sua mente pode expandir, alcançar, se abrir para este conhecimento. Isso é só uma coisa primária que eu estou te dizendo. Né? Mas eu quero englobar tudo nisso. A nossa mente é capaz de tudo, de aprender tudo, entende? E muitas das vezes a religião vem dizer que nós não precisamos fazer, que é só preciso pagar, que nós vamos alcançar e ter fé, entende? Olha, a humanidade, ela foi enganada. Nós chegamos até o ano 2024 no engano. Olha, é o conhecimento que vai te libertar. O Deus que foi nos ensinado, a forma e a maneira com que nos foi passado e ensinado não procede. Mas, para você saber esta partícula de verdade, você precisa viajar no conhecimento.
na história. Você entende? Infelizmente, a religião escravizou e tem domínio sobre a sua vida. Se você não conseguir romper com essa barreira criada na sua mente pelo Deus da religião, você não vai evoluir, você não vai crescer. Você entende? Olha, há muitos medos que estão na minha mente ainda. Mas eu vou vencê-los com conhecimento. Você entende? E como que você vai vencer este medo que foi imposto na sua vida pela religião, pela igreja? Começou com a igreja católica, depois a igreja evangélica. Tudo medos, 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 medos. Você saiu de um medo católico e está num medo evangélico. Você saiu, eu me libertei da religião católica. Hoje eu sou evangélico, hoje eu aceitei Jesus. Você está debaixo de outro engano, de outro bloqueio. Você compreende? O Deus que você aprendeu, a forma que você aprendeu, não é legal. Mas você vai experimentar que se essas minhas palavras procedem ou não com conhecimento. Você tem que procurar. Né? Não vai vir uma revelação na tua mente. Não. Tu vai ter que se esforçar. Você vai ter que procurar. Você vai ter que ouvir, ler bastante. Você compreende? Ainda que venha uma revelação. Como? Olha ainda que venha uma revelação na sua cabeça através daquilo que você está ouvindo de nós. Mas isso tem que ser certeza. E como que você vai ter certeza? Você vai ter que buscar ver se isso realmente é verdade. Né? Fé é você não buscar e você acreditar que é e pronto. Sem base, não é? Sem certeza. Mas pode até vir revelação. Mas você vai buscar fundamento para essa revelação, para saber se é verdade. Exatamente, eu creio que você entendeu. Né? Quando eu falo nas minhas lives, né, que, olha, o diabo não existe dessa forma que nos foi passado. Agora, como que você... eu vou crer no Elton. Não adianta. Você, claro que essas palavras devem te levar a um questionamento, uma busca. Agora você tem que ler, você tem que ver, você tem que procurar saber se verdadeiramente as minhas palavras procedem ou não. Você não pode, não deve dizer amém para tudo. Só ficar nas palavras. Você precisa procurar na história a verdade. Peraí, é verdade o que ele está falando? E como que é isso? Como que é? Onde está? Peraí, eu vou procurar. Né? Quando eu tenho falado nas minhas lives muito, tenho combatido muito a religião, né? Eu não estou criando uma nova religião. Não. Não estou criando uma nova doutrina. Não. Quando eu me posiciono contra a religião, é levar você a pensar. É você questiona o teu padre, o teu pastor. Peraí, pastor, o que o senhor está falando? Eu vou procurar saber.
Para aí, eu vou ouvir. Né? Não vou dizer amém para tudo, não. Você não está desrespeitando o teu líder quando você o questiona. Você entende? Você está respeitando a si próprio. Tu está tendo respeito por ti próprio. Compreende isso? Então veja bem. Não caia nessa zarapuca. E não culpe a ninguém. Você tem uma mente que precisa se expandir. Você é o único aqui na Terra. Você é o único. Olha, você pode procurar 2 bilhões de pessoas. Quem que tem a mesma digital que você? Ninguém. Ninguém. Você entende? Você é o único. Você não pode pensar pela minha cabeça. Você tem a sua mente, você tem a sua sabedoria. Você entende? Você não depende de ninguém. Você depende de si próprio. Você entende? Amado, sei que talvez te choque isso que você vai dizer, que eu vou te ouvir, mas você não depende de Deus para evoluir. Você não depende. Você depende de você mesmo. Tá bom? Então cresça, vamos crescer. Crescer no quê? No conhecimento. Não engula mais. Não engula este Deus da religião, esse ensinamento religioso, sem antes você questionar, sem antes você saber, sem antes você voltar na história e saber da onde que isso veio, para onde isso vai. Tá bom? Então, vamos juntos amadurecer e vamos crescer, porque o crescimento é maravilhoso, o conhecimento é maravilhoso, tá bom? Tenham todos um ótimo dia.